Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E hoje eu vou dar continuidade a esse ciclo de capacitação promovido pela UNB e pela SEB e executado pela MITSI de Projetos. E falarei, dentro do grande tópico de eficiência em operação e manutenção, sobre o assunto de diagnóstico energético. Opa! Este sou eu, para quem não me conhece, eu sou Pedro Fernandes, sou engenheiro ambiental pela Universidade Federal de Itajubá, fiz meu mestrado em energia e trabalho há 2 anos na Medicina de Projetos como analista na área de energia. E falando de diagnóstico energético, me veio esses 4 tópicos que eu acho que são principais para a gente conseguir apresentar para vocês aí um panorama geral, né, do diagnóstico energético. Então, primeiro falando sobre o pré-diagnóstico, o processo de pré-diagnóstico, o que acontece antes do diagnóstico energético propriamente dito. Mas primeiro eu vou contextualizar um pouco, né, o que é um diagnóstico energético. Assim como pegando, né, como analogia um diagnóstico médico, um diagnóstico energético ele nada mais é do que utilizar, né, de expertises e instrumentos adequados para identificar se uma edificação ela está consumindo bem ou mal energia e se há soluções ou há medidas para melhoria desse consumo de energia. Assim como, né, no diagnóstico médico, a gente faz um diagnóstico médico para identificar a nossa saúde, né, o status da nossa saúde, se está bem ou mal, se precisa tomar algum remédio ou adotar alguma medida para corrigir algum problema, né, de saúde que possa ser identificado através do diagnóstico médico. Então, né, a partir de uma identificação, com o diagnóstico energético, a gente visa identificar como um prédio consome energia. Quando eu falo prédio, a gente está falando aí de prédio administrativo, hospital, clínicas, padarias, todos os tipos de prédio que vocês possam imaginar, indústrias. E cada uma, né, e cada prédio ele tem uma peculiaridade que às vezes necessita de um tipo de instrumento diferente. A gente vai falar um pouco disso um pouco mais para frente em outras aulas também. Mas, a partir dessa identificação, né, a gente visa propor medidas de diminuição do gasto financeiro com energia. Por que eu falo gasto financeiro e não economia de energia? Porque quando a gente fala gasto financeiro, a gente está colocando aí outras medidas que não só de eficiência energética. Por exemplo, medidas de geração de energia, medidas de recontratação da demanda, que não é uma medida de eficiência energética propriamente dita, mas que resulta em uma diminuição do gasto financeiro. Além disso, também, quando a gente está considerando diagnóstico energético, a gente tem como uma premissa a valorização do conforto dos usuários. Vocês bem sabem que não faz sentido nenhum a gente consumir energia para que o usuário ali, o ocupante, ele se sinta desconfortável ali dentro. A gente consome energia para um fim. Então, esse fim é garantir minimamente o conforto dos usuários. Então, pode ser uma medida, né? Fazer desligamento das lâmpadas internas da edificação. Mas, se a gente não tem como, se a gente visa manter o conforto dos usuários, a medida de desligamento de todas as lâmpadas de uma edificação não faz sentido nenhum. Então, por isso que eu sempre coloco, a gente coloca, né, que o processo de diagnóstico energético ele também visa, né, se não a garantia dos níveis de conforto atual, a melhoria dos níveis de conforto atual dos usuários. E quais são as informações que são relevantes para caracterizar o consumo de energia de uma edificação qualquer? Quais as informações relevantes que o diagnóstico energético ele busca levantar? Primeiro, a gente precisa entender, né, dos sistemas consumidores de energia, quais são o sistema consumidor de energia que está atualmente instalado na edificação. O sistema consumidor de energia, ele é um cruzamento, né, dos status dos equipamentos, de quais são os equipamentos e como esses equipamentos são usados, né, qual o comportamento dos usuários em relação à utilização do equipamento. Então, vocês bem sabem que pode ter um equipamento muito eficiente, mas tem um uso perdulário, né? Então, um ar-condicionado aí super eficiente que fica ligado o dia todo, não precisa ficar ligado o dia todo. Então, esse cruzamento é bastante interessante ser levantado no processo de diagnóstico energético. Questão de envoltória também, algumas questões que podem ser levantadas, né? O tipo de janelas, né? Os vidros,
paredes, quais são aqueles elementos que compõem a envoltória da edificação, que tem, que tem um impacto aí tanto no consumo de energia do sistema de climatização e também e diretamente o impacto no conforto dos usuários. E por fim, os fatores climáticos, né? Porque a edificação é um processo dinâmico ali uma dinâmica ali entre os equipamentos que consomem energia, a população, os ocupantes, a envoltória e também o fator climático, né? Se está frio, se está quente. Isso também é levado em consideração no diagnóstico energético. E o pré-diagnóstico a gente tenta levantar as informações iniciais sobre o funcionamento do edifício e sistema consumidor de energia. Antes de entrar numa edificação, de começar um processo de diagnóstico energético, é sempre interessante a gente já ter de antemão algumas informações preliminares a respeito do funcionamento daquela edificação que a gente vai estudar. Então a gente já sabe assim de antemão quais tipos de sistemas consumidores de energia que a gente vai atacar, se tem equipamentos consumidores ou não. Então, são algumas características que ajudam ali o auditor energético a entender, né, o funcionamento e ali conseguir ter uma ideia de quais equipamentos podem ser priorizados. Então, tem aí um processo de caracterização da edificação, então alguns documentos, algumas informações já podem ser coletados de antemão para auxiliar esse processo do diagnóstico posterior. E também tem a parte também de contato, também é uma parte muito importante, que às vezes até é pouco valorizada, mas é uma parte muito importante de comunicação, né, de um plano de comunicação pelos responsáveis pela operação e manutenção da edificação. Esses responsáveis pela operação e manutenção da edificação são as pessoas que têm a chave, são as pessoas que vão abrir as portas dos sistemas consumidores de energia. Então não adianta nada, né, ter toda aquele expertise, né, de funcionamento dos sistemas consumidores de energia se não tem esse trato, né, humano, né, pessoal com essa equipe. Então é muito bom, né, ter essa comunicação ativa e eficiente com a equipe de manutenção da edificação. E também identificar as restrições, né? Às vezes tem salas aí que só uma pessoa tem a chave da sala, tem lugares assim que não pode entrar, né? Que tem que entrar com máscaras, por exemplo, sala de UTI, que precisa fazer algum tipo de levantamento. Então tem que entender, né? Um auditor, antes de entrar na edificação, tem que ter isso já em mente, né? Esse tipo de restrições, para, né, não ter nenhuma surpresa na hora de fazer o diagnóstico energético. Mas, vezes de regra, né, quais tipos de informações são típicas, né, de já ter levantadas para o diagnóstico energético? Faturas de energia elétrica, né, as faturas, igual a gente tem na nossa casa, né, ele tem um levantamento histórico de pelo menos 12 meses, né, para entender como que é o funcionamento, qual que é o consumo médio mensal dessa edificação, se tem aí, né, uma correlação com a temperatura externa ou não. As plantas baixas, né, planta elétrica, planta civil, para entender como que é a edificação. É sempre legal, eu gosto, né, de imprimir essas plantas, de entender onde eu estou andando, marcar quais são as salas que eu preciso passar. Isso é bem legal ter essas plantas já de antemão, antes de fazer o partir para o diagnóstico energético. Manual de gestão, né? Então, alguns manuais que o gestor tem ali de funcionamento, que pode ser utilizado pelo auditor. Plano de manutenção, né, e operação, tem o PMOC, por exemplo, um documento aí que mostra, né, como que está acontecendo a parte de manutenção da edificação e se existe. E também pode ser solicitado para o gestor, para esses responsáveis, né, pela operação e manutenção da edificação, né, para esses responsáveis aqui, uma ficha de levantamento de dados preliminares. Então, alguns dados, né, que ele pode ali informar ali para já auxiliar o auditor, né, o responsável pela auditoria energética ou pelo diagnóstico energético sobre algumas informações de edificação. Então, quais ferramentas, né, além da questão dos documentos, também a gente tem que separar algumas ferramentas que vão nos auxiliar na coleta de dados a respeito da edificação que vai ser estudada. Então, primeiro, né, quais são os profissionais, né, as pessoas, né, o corpo humano, né, que vai participar lá do diagnóstico energético.
sempre, né, já está alinhado nessa comunicação dos responsáveis pela manutenção e operação da edificação, está alinhado, né, que no dia do diagnóstico energético tem que estar lá o gestor predial, os técnicos, né, eletricista, técnico de ar-condicionado, que tem que estar ali auxiliando a gente no levantamento de dados. Esses técnicos, eles vivem aquela edificação, eles vivem aqueles equipamentos. Então, são as pessoas assim que é muito bom ter próximo para ter, né, para poder coletar informações a respeito do funcionamento da edificação. Escolha dos auditores, né, então a expertise dos próprios auditores, né, que vão participar do levantamento de dados, levantar a documentação, um checklist de visita técnica, tem alguns checklists, a ASHRAE, ela já propõe alguns checklists, né, conferir isso, conferir aquilo, então um checklist ali, um plano, né, para fazer o levantamento da auditoria, é um plano que pode até ser levantado caso a caso, né? Então, às vezes ali a edificação ela tem ali um sistema ali que o auditor pode estar instigado a fazer, né, o levantamento, a dar uma prioridade no dia do diagnóstico energético. Materiais e equipamentos, né, que eu vou entrar entrar um pouco mais, e autorizações para entrar em umas salas com controle restrito e EPIs. Com quem devemos falar, né, na edificação? O gestor de edificação, né? Com certeza, esse é o seu ponto focal da edificação, o gestor de operação, é o gestor, né? A pessoa que gerencia todos os pepinos ali da edificação. Então é sempre legal, né? Esse é o ponto focal que o auditor, né? O responsável pelo diagnóstico energético, ele vai ter ali com a edificação. E os profissionais que conhecem e operam o dia a dia da edificação, como eu falei, os técnicos de ar-condicionado, eletricistas, automação, entre outros profissionais. Aqui um exemplo, né, o modelo da Ashley, que eu comentei com vocês, que pode ser consultado aí no site para poder auxiliar aí com uma referência para fazer um levantamento do diagnóstico energético. Checklist, passou, não passou? Então, um checklist assim bem útil aí para quem for fazer o diagnóstico energético. Os materiais e equipamentos, né? Então, alicate amperímetro, normalmente é um multímetro, né, que tem toda essa parte, né, um alicate, o voltinho e o voltímetro. TCs, né, quando quer fazer uma análise de energia ao longo de algum período, né? Então tem os TCs aí ligados a um analisador de energia, data loggers, né, que vão fazer a coleta das informações e armazená-las ao longo do tempo, se a gente quer fazer uma análise mais interessante, mais ao longo do tempo, né, do consumo de energia e da edificação. Sensor de temperatura, se for necessário, luxímetro para medir ali o nível de luminância. Então, para saber, né, se a iluminação está adequada para as atividades que estão sendo realizadas ali nos ambientes internos. Um anemômetro, né, caso queira fazer o levantamento da vazão de ar do sistema de ar-condicionado. Isso depende da edificação para edificação, né, gente? Então, algumas edificações às vezes não está dentro do escopo fazer um levantamento tão detalhado como luxímetro e anemômetro. Está sempre dentro do escopo, né? Então, sempre essas perguntas antes, elas auxiliam a gente a focar o nosso trabalho, né? Vale a pena levar todos esses equipamentos de uma vez? Depende, né? Vai fazer esse levantamento, precisa fazer, mas se não precisa, é um equipamento que às vezes é melhor, até não ocupa espaço, não atrapalha para levar até o local de levantamento de dados, né? Mas alguns equipamentos são imprescindíveis, né? O alicate amperímetro, né? Com certeza. A câmera, né? Para registrar, fazer um registro fotográfico. E também EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. Então, bota, luva também para fazer medição de energia. Um sensor de temperatura interessante, né? Para fazer um registro ali da temperatura ali do ambiente. O luxímetro também eu acho equipamentos aí, pelo menos imprescindíveis na hora de fazer o diagnóstico energético. Está aqui, né? Para quem não conhece, né? As garrinhas dos TCs que podem ser utilizadas nos levantamentos, né? E um data logger, né? De energia, certo? Que é um nível, normalmente isso aqui é nível de... Esse aqui é um oxímetro, né? E aqui você pode ser utilizado também com nível de... Normalmente isso aqui é CO2, né? Esse é um levantamento um pouco mais sofisticado. Normalmente não se utiliza muito não, mas enfim, pode ser solicitado. Passando então para o diagnóstico energético. Então, beleza, já preparei tudo, já sei como a edificação, já sei como que ela está disposta, já entrei em contato com o gestor, chegou a hora de fazer o diagnóstico energético. Então, antes de fazer o diagnóstico energético, pensando assim no portfólio de edificações,
Nem, se a gente está pensando assim, por exemplo, no caso de uma prefeitura, vale a pena fazer um diagnóstico energético de todas as unidades de consumidores das prefeituras? Normalmente a gente não, né? Normalmente a gente prioriza, né? E quais são as maneiras de priorizar? Qual edificação merece ser estudada mais em detalhes através de um diagnóstico energético? Normalmente a gente tem um processo de classificação dentro desse portfólio, né? Todo esse portfólio de edificação, desse estoque de edificação, quais são aqueles edifícios que consomem mais energia ou, enfim, tem outras características que mereçam passar por diagnóstico energético. Às vezes são interesses políticos, né? Então, eu quero que essa edificação aqui seja um exemplo de eficiência energética, aí vale a pena, né? Enfim, mas de maneira mais objetiva, a gente utiliza normalmente do benchmarking, que é um tema que eu vou tratar na nossa próxima aula, que é uma técnica de comparar dentro de um portfólio de edificação qual aquele edifício que tem melhor ou menor performance. Então, leva em consideração em diferentes parâmetros, né, que influenciam o consumo de energia. Então, por exemplo, a gente tem aqui um portfólio de edificação e selecionamos dentro desse portfólio qual edificações têm menor performance, né, que consomem mais energia relativamente. E normalmente, essas edificações, né, a gente está querendo estudar no diagnóstico energético, porque a gente quer, como eu falei lá na frente, né, assim como o diagnóstico médico, né, a gente quer que essa edificação tenha uma melhor performance, né, tem uma performance melhor. Então, através do diagnóstico, a gente identifica quais medidas a gente adota para melhorar a performance dessas edificações. Então, o diagnóstico energético a gente faz, né? Um dos processos é levantar o consumo de energia nos usos finais. Então, quanto consumo de energia para cargas de escritório, quanto consumo de energia no sistema de ar-condicionado e ventilação que a gente já conversou, quanto consumo de energia de elevadores, iluminação, CPD. Então, tem ali discretizado o consumo, como funciona o consumo de energia, tudo que entra na edificação, para quais fins eles vão, para ar-condicionado, etc. E a gente propõe medidas de eficiência energética para que normalmente são as medidas de eficiência energética que mais retornam economias, são aquelas medidas de eficiência energética que são destinadas, que são aquelas medidas que se destinam àqueles usos finais que mais consomem energia. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, outros, né, tem essa pequena porcentagem de consumo de energia. Provavelmente, medidas de eficiência energética em outros, apesar de ter alguma economia, são medidas que vão resultar menos economias, né? Então, aqui no caso, né, a VAC são medidas assim de eficiências que normalmente são priorizadas, né? Que tem o potencial de retornar mais economia. Tem potencial, isso não quer dizer que vai retornar, mas tem um maior potencial técnico. Iluminação, enfim, entre outros. Então, a partir dessas medidas de eficiência energética nesses usos finais, como a gente já tem conversado, as medidas de eficiência energética elas incidem sobre os usos finais, então uma troca de iluminação, troca de ar-condicionado, cada uma ela está aqui, tem uma etiquetinha aqui em cada uma dessas medidas. Então, a partir dessa identificação dessas medidas potenciais, a gente consegue selecionar quais medidas elas mais valem a pena ou não. Vou mostrar um pouco mais em detalhe aqui. Então, vamos identificar quais são as medidas de eficiência energéticas que têm menor custo, maior custo. Então, a partir do diagnóstico energético, a gente consegue ter esse racional econômico. Quais medidas que têm maior oportunidade, qual tem menos oportunidade, qual economia que custa mais ou menos. Então a gente pode utilizar, né, aí de parâmetros financeiros para poder identificar qual projeto vale mais a pena ou menos a pena. O payback é o mais simples dele, né? Mas a gente pode utilizar aí o TIR, o VPL. Mas é basicamente isso. Selecionar, priorizar as medidas de eficiência dentro de uma escala, que a gente está falando A, B, C ou D. Então as medidas de A são medidas que têm o maior retorno financeiro. Medidas de B têm, comparativamente com A, tem menos o retorno financeiro, mas é melhor que C e D e assim por diante. Mas normalmente a gente utiliza como A aquelas medidas que têm zero custo ou baixíssimo custo, mais menos de R$ 100 para implementar e tem um retorno maior.
Então a gente seleciona e ranqueia dentro desse cardápio, né, de medidas de eficiência energética quais aquelas que têm menor custo e que têm um maior retorno econômico. Então a gente tem aqui, consegue separar quais medidas. Então aqui nessa nossa ordem, as medidas A deveriam ser imediatamente implementadas. Então não tem nenhum impeditivo assim técnico para que ela seja implementada. Medidas B, C ou D, elas precisam de passar um processo de decisão, então troca de equipamento, né? Então precisa de um desembolso, né? Então até pensando em nossas casas, né? Apesar da gente pensar, né, que a medida de eficiência energética traz uma economia grande, a gente precisa às vezes levantar um investimento para aquilo, né? Então passa assim, num prédio é a mesma coisa. Então passa por um nível de decisão que às vezes é o gestor e até um outro comitê num nível de governança maior precisa tomar decisão sobre essas outras medidas. E outras medidas, né, que tem um maior, precisa de um maior investimento, são medidas assim que, bom, podem ser colocadas como uma diretriz, mas enfim, não são prioritárias. E quais são os níveis de trabalho, né? Para fazer uma medida de um diagnóstico energético tem diferentes níveis, né, de detalhes que a gente pode chegar num levantamento de diagnóstico energético. Tem uma referência muito interessante nessa área que acho que é da ASHO 2011, Procedures for Commercial Building Energy Audits, que ele mostra, né, os níveis de detalhe que a gente pode chegar num diagnóstico energético. Então tem o nível 1, que é uma análise walking through, então uma análise assim, bem rápida, uma análise, um passeio rápido pela edificação para identificar quais são essas medidas. Tem o nível 2, que é o normalmente que a gente adota, que é a análise de pesquisa energética, então leva em consideração algumas medições mais pontuais, mas consegue tangibilizar melhor algumas medidas de eficiência energética. E o nível 3 que ele tem uma análise mais detalhada, com modificações de alto custo. Normalmente, medidas de eficiência energética que requerem uma economia, um investimento mais alto, ela passa para um nível 3 para. Que é isso, né? A gente está, normalmente, quando a gente está falando de diagnóstico energético, a gente está falando de é, projeções de economia. Então tem sempre esse, né? Eu sou mineiro, né? Então sempre a gente tem um pouco dessa desconfiança, né? Sobre se aquele projeto, sobre aquela projeção, ela vai dar certo. Então, quando você está falando de medidas de alto custo, vale a pena passar por um processo mais detalhado para conseguir ali bater o martelo se vale a pena ou não. Então, o custo de fazer essa análise detalhada ele ainda é pequeno perto do custo de implementar a medida de eficiência energética. Então, só mostrando um pouco, né, o que tem dentro desses níveis, né? Vou passar um pouco mais brevemente, mas se vocês quiserem pausar o vídeo para olhar tópico a tópico, mas também deixo aí, né, essa referência da ASHO para vocês lerem mais detalhes. Então, é um breve levantamento da edificação, uma análise da função especial do ambiente, então, ambiente de escritório, ambiente de corredor, ambiente de reunião. Então, ele visa estimar a redução do consumo de energia com medidas sem custo ou de baixo custo. Então, são aquelas medidas no walking through, a gente está querendo saber de medidas que estão latentes ali, são medidas ali que falam, não, nossa, não precisa nem fazer uma análise tão detalhada para ver que precisa identificar essas medidas. Na análise do nível 2 a gente entra em mais detalhe, né? Então tem muito mais processos. Além daquele nível 1 ele também agrega essas outras atividades. Também vou passar um pouco mais rapidamente, né? Para não cansar os seus ouvidos, né? Então, rever os problemas de operação e manutenção existentes e planejamento de reformas. Então, entra mais em detalhe ali como que funciona o processo organizacional da edificação. Então, conversa com o pessoal da manutenção, como eu falei para vocês. Então, tem mais um levantamento assim de não só medidas de eficiência energética, mas assim mais estratégicos de funcionamento da edificação, certo? E também pode discriminar, e tem a função também de discriminar o consumo de energia para uso final. Então, um gráfico pizza, né, mostrando qual que é o consumo de ar-condicionado, iluminação, enfim, isso faz parte de um diagnóstico nível 2. Estimar o custo de implementação de cada medida de eficiência.
aquilo que eu mostrei para vocês, né, de priorização A, B, C ou D, ela entra aí, né, num levantamento típico de nível 2. E nível 3 pode necessitar modelagem, né? Então, modelagem a modelagem de performance de ar-condicionado é uma modelagem um pouco complexa, né? Porque envolve aí troca de calor, edificação envoltória, edificações ocupantes. Então, às vezes vale a pena, né, fazer uma modelagem do nível 3, né? Dentro do nível 3 fazer uma modelagem para estudar medidas de eficiência energética de grande custo, como, por exemplo, troca de sistema de ar-condicionado. Por exemplo, fazer a avaliação da troca de todos os splits de uma edificação para o sistema VRF, um sistema do chiller, de uma central de água gelada. Bom, fazer um levantamento nível 3 é bem interessante, né, para poder bater um martelo, né, se vai valer a pena e conseguir comparar a performance do sistema com o outro. E também ó, análises um pouco mais sofisticadas, como a análise do custo de vida do ciclo de vida dos equipamentos, né? Então, em todo a vida útil, né, pode avaliar a performance do equipamento, a degradação da performance desse equipamento ao longo do seu ciclo de vida. E no final, tentando terminar, né, já no direcionamento de concluir, né, falar um pouco dos principais resultados, né, o que se espera da medida de eficiência energética, desculpa, o que se espera com um levantamento num diagnóstico energético. Perguntas norteadoras, né? Quais são as informações necessárias, né, que um relatório de diagnóstico ele precisa ter? O que o cliente precisa saber? Às vezes tem tanto detalhe ali, dado de parâmetros operativos de central de água gelada, vale a pena o cliente, o gestor de energia? Gente, a gente tem que ser claro, né? Eu sei que eu estou aqui dando aula para uma universidade, então tem, né, essa questão da ciência, de dados. Às vezes é muito legal, né, trabalhar com esse tipo de informação, mas o gestor, a vida do gestor, a vida da equipe de manutenção, já falei isso é, com vocês em outras oportunidades. A atividade dele muitas vezes é apagar incêndio, resolver problemas. Então ele não quer saber se o edifício está consumindo mais, menos energia, se é mais eficiente ou não. Ele está querendo saber se o sistema funciona ou não funciona, porque o cliente está reclamando ali de alguma coisa ou não. Então, às vezes vale a pena a gente mastigar essas informações e ter esse processo de entender quais dados são interessantes para mostrar para o cliente numa apresentação, por exemplo. Claro, né, nesse esforço também identificar qual a melhor forma de apresentar e valorizar o produto, né? Qual que é o suprassumo do seu de um processo diagnóstico energético. A ASHRAE apresenta, né, dentro de um relatório o que normalmente os relatórios de nível 1, 2 e 3 eles trazem. Como mostrei para vocês, né, o nível 2 apresenta tudo que tem no nível 1, com mais algumas outras informações. E o nível 3, né, entra com umas análises um pouco mais detalhadas, né, em relação ao nível 2. Também são informações que estão bem detalhadas aí, eu até aconselho vocês lerem se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto. Essa referência da ASHRAE de 2011. Então, qual o conteúdo do relatório? Então, introdução, resumo executivo, um contexto da edificação, né, como que a edificação é, a idade da edificação, o metro quadrado da edificação, quais são os sistemas prediais, né, ar-condicionado, iluminação, qual o tipo de iluminação que está, histórico do consumo, né, que entra aí a parte das faturas de energia, se possível, incluir análise de medidores de energia. Então, às vezes, a edificação ela tem algum sistema de submedição que a gente fala, né? Dentro da edificação, ela está medindo um subsistema, um ar-condicionado, por exemplo, uma ala ali da edificação, que a gente pode mostrar, né, no diagnóstico energético. Um resumo das medidas de eficiência energética, então mostrar ali um cardápio, ali, todas as medidas, 1, 2, 3, qual que é a medida, qual a economia esperada e qual que é o investimento necessário, uma projeção de payback, por exemplo, um detalhamento das medidas, né, que se alguém quiser, né, às vezes até coloca isso em anexo, né, então o que cada medida ela quer dizer, como foi analisada aquela medida e considerações finais, né, aí mostrando aí todas as premissas, quais são as restrições que foram consideradas no projeto. Então, basicamente,
é, um relatório, um conteúdo de um diagnóstico energético deve levar em consideração essas três principais informações. Primeiro, o histórico do consumo, né? O breakdown do consumo por uso final, então mostrando aí quantos por cento para iluminação, quantos por cento de ar-condicionado, que a gente já vem falando com vocês, e, se aplicável, utilizando submedição, fazendo uma análise das curvas de carga, né? Então, quais são as informações normalmente dentro de cada um desses tópicos, né? Das diminuições de 12 meses, né? Fatura de energia aí, faturas mais recentes se possível, isso é muito importante, viu, gente? Entrar numa edificação com história de fatura em dia, sabe? E isso, inclusive, é bom até para a questão da gestão, né? Se uma gestão predial não consegue nem ter um log aí das últimas 12 meses de fatura de energia, dificilmente eles vão se engajar para implementar as medidas de eficiência energética. Criação de indicadores, né? Aí aqueles indicadores de comparação de performance energética de edificações, que eu vou falar um pouco mais em detalhe na aula de benchmarking. O breakdown de consumo de energia por uso final. Então, a gente pode usar aí várias fontes de informação, né? Então, informações levantadas no diagnóstico energético, né? Dado de placa de equipamento, de ar-condicionado, iluminação, computadores, etc. Também operação, né? Porque o diagnóstico energético também é uma fotografia ali do funcionamento no dia que a gente foi fazer o levantamento. Então, é legal sempre levantar, né, com as pessoas que utilizam os equipamentos, qual que é o horário de funcionamento daquela sala, né, daquele setor, daquela edificação, qual que é a temperatura de set point utilizada no sistema de ar-condicionado, entre outras coisas, né, se o equipamento é esquecido, enfim, esquecido ligado, entre outras coisas, né. E no final, né, se aplicável, se tiver submedição, fazer uma análise das curvas de carga, né? A curva de carga ela consegue ter uma ideia, né, de como funciona o consumo de energia de uma edificação ou de um equipamento, né? Então a gente consegue ter algumas insights, né, sobre o funcionamento, até alguns comportamentos atípicos que podem ser controlados ou mitigados. Então, gente, basicamente isso, né? Isso é um levantamento bem sintetizado de tudo, né, que pode ser corroborado dentro de um diagnóstico energético. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Estou à disposição para conversar com vocês e bater uma conversa, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês, tá bom? E até a próxima.